Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, comigo, Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. 23ª rodada do Brasileirão 2020 chegou ao final nesta noite de segunda-feira. Começou na quarta-feira a rodada e terminou na segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise pós-rodada. Então, fica aqui no canal, não sai, acompanha até o final, que a gente vai falar um pouquinho rapidamente dos resultados da rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. E se você quiser, aqui embaixo nós temos o WhatsApp. Se quiser entrar para o grupo do canal Resenha com Magalhães do WhatsApp, você diz o seu nome e o time que você torce. Que aí eu coloco você no grupo do seu time, beleza? E se quiser ajudar o canal a crescer, quiser dar uma moral pro canal, aqui embaixo de azul você pode se tornar membro. Então vamos para a vinheta e após a vinheta vamos falar da 23ª rodada. Então roda a vinheta, moleque. Bom, galera, a rodada começou na quarta-feira, dia 25, com o jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo. Atlético Mineiro 2, Botafogo 1. Bom, placar normal, vitória normal do Atlético Mineiro, time que está na parte de cima da tabela brigando pelo título e outro que está brigando para não cair. Normal, falar de jogou bem, jogou mal. Irmão, vou ser bem sincero, nesse Campeonato Brasileiro, nesse específico, Campeonato Brasileiro de 2020, na boa, tá pouco importando, pouco importa se o time tá jogando bem, se tá jogando mal. Esse Campeonato de 2020, por tudo que tá acontecendo no planeta, por causa da Covid, é o campeonato do resultado só. Desempenho, resultado, cobrar desempenho, comprar... Na boa, eu cansei. Para mim o que tá valendo, não sou resultadista, não sou. Eu gosto de desempenho. Mas com tudo que está acontecendo, toda hora é um time que perde 3 jogadores, 4 jogadores pro Covid, é isso e aquilo, e é a seleção brasileira, as seleções tirando jogadores do time no meio do campeonato. Uma zona generalizada, irmão. Eu não vou mais falar de desempenho de time nenhum. Lógico, tem alguns desempenhos que você acaba falando quando é muito ruim. Mas, no geral, o que está valendo mesmo é o resultado. O resultado de Atlético Mineiro e Botafogo foi o resultado normal. O Atlético Mineiro continua parte de cima da tabela, na verdade acho que é o líder do campeonato, se eu não estiver enganado. E o Botafogo continua a sua caminhada aí, tentando sair do rebaixamento. Só que o Botafogo está numa maré tão ruim, mas tão ruim, que se tiver 2 passarinhos, um embaixo e um em cima, e o passarinho de baixo dá uma cagada, o cocô vai subir e vai acertar no de cima. Se o Botafogo está em cima e tem um passarinho embaixo, o passarinho cagou, o cocô vai descer, ele vai subir e vai acertar o Botafogo. É a fase do Botafogo. Mandou o Ramon Dias embora, o treinador, porque ele só ia poder pegar o time no dia 7 de dezembro e o Botafogo não podia esperar. Mandou o cara embora. Aí contrata o Barroca. O Barroca pega a Covid e vai ficar 10 dias fora. Irmão, tá difícil o Botafogo. Outro jogo, na quarta-feira, Curitiba 0, Corinthians 1. Era um jogo também muito parelho, que podia acontecer qualquer coisa. Corinthians ganhar, Corinthians perder, Corinthians empatar. Curitiba ganhar, Curitiba perder, Curitiba...
Então, irmão, é um time que está no meio da tabela, que não tem muitas pretensões de nada, de acabar o Campeonato Brasileiro para ver o que faz depois, se vai reformular, vai contratar, o que vai fazer. Tem agora um novo presidente, que eu não sei quando assume, e o Curitiba tentando ali bravamente, lutando, sair da parte de baixo da tabela e permanecer na Série A. É um time que briga ali por uma vaga na Sul-Americana, que é o Corinthians, nesse momento, contra o Curitiba, que briga para permanecer. Então é um resultado muito normal. Não vejo nada demais. Então, Curitiba 0, Corinthians 1. Aí na quarta-feira, na quinta-feira, na verdade, quinta-feira tivemos Fortaleza e Goiás. Fortaleza e Goiás. Empate 1-1. Um time que pretende, ou pretendia, ou pretende ainda, brigar pelo menos por uma Libertadores, mas que teve um momento muito bom, aí deu uma caída muito grande. Jogar contra o time que está na zona de rebaixamento, acho que desde a primeira rodada. Está tentando lutar também o Goiás, está fazendo uns pontinhos lá. Eu acredito até que o Goiás nem termine em último lugar. Mas acho a situação do Goiás muito, muito difícil de permanecer na Série A. Como eu falei, vai ter que ser um milagre. Só que já estamos na 23ª rodada. Está faltando 15 rodadas. Tem que fazer milagre. Mas o Atlético Paranaense também estava muito mal e conseguiu se recuperar, emplacando um monte de vitórias. E o Fortaleza, esse resultado não foi bom para o Fortaleza. Foi muito ruim para o Fortaleza. O Fortaleza poderia ter dado um salto legal na tabela, ter subido um pouco mais. Então o resultado não foi bom para o Fortaleza. Eu esperava um jogo complicado, mas eu esperava uma vitória do Fortaleza. Então fiquei decepcionado com o Fortaleza, mas o Goiás fez a sua parte e conseguiu o empate. Mas foi, para mim, na boa, assim, um resultado que eu não esperava. Eu imaginava que o Fortaleza pudesse ganhar. Então, para mim, foi um pouquinho de surpresa esse empate do Fortaleza com o Goiás. Aí tivemos, no sábado, Palmeiras e Atlético Paranaense. 3-0, Palmeiras em cima do Atlético Paranaense. Bom, daí, desses 4 jogos primeiros, foi o primeiro jogo onde os times estão em outros campeonatos. Que Atlético Mineiro, Botafogo, Curitiba, Corinthians, Fortaleza e Goiás só estão no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Atlético Paranaense estão na Libertadores. O Palmeiras, muito encaminhado, já é cedo, quer dizer, cedo. Você falar que já está classificado é complicado. Porra, mas ganhou fora de casa do Delfim, um time muito ruim, agora vai jogar em casa, ou seja, cara, vai ter que acontecer realmente uma tragédia daquelas gigantescas para o Palmeiras não passar de fase. Então o Palmeiras tem um jogo muito tranquilo pela Libertadores. Então colocou o seu time lá. O Palmeiras tem um certo problema também com Covid, como eu falei. Mas o Palmeiras foi para esse jogo com o Atlético Paranaense com o que dava. E o Atlético Paranaense botou lá seu time para jogar, mas não teve um grande desempenho. O Palmeiras ganhou. Eu vi alguns momentos do jogo, achei até com uma certa, assim, não vou falar facilidade, mas assim, com um pouco de tranquilidade a vitória do Palmeiras. Eu esperava um jogo mais apertado. O Palmeiras ganhou de 3-0. O Atlético Paranaense pode ser que, pela tensão do jogo de volta da Libertadores contra o River fora de casa, os jogadores não conseguiram focar no jogo contra o Palmeiras, pode ser, mas tem que focar porque é muito mais fácil o Atlético Paranaense nesse momento. Tudo bem, que é só um jogo contra o River. E o Atlético Paranaense competiu. Pode chegar contra o River e conseguir a classificação? Pode. Pode, lógico que pode. A gente está falando de futebol. E não vai precisar de milagre, não. Vai precisar jogar bola, correr bastante. Mas
é um jogo que o Palmeiras, que o Atlético poderia colocar uma dificuldade maior no Palmeiras. Mas, sim, não estou justificando, nem em mimimi, mas o Palmeiras mostrou sua força, que está numa evolução, numa crescente. O Atlético Paranaense, a impressão que ficou assim, olhando alguns momentos, é que a cabeça estava toda na Argentina já, pensando no jogo contra o River. Então, placar Palmeiras 3, imaginava até uma vitória do Palmeiras, mas eu imaginava ser um pouquinho mais apertada, mas vitória do Palmeiras dentro do normal. Aí vamos para sábado, Santos 4, Sport Recife 2, fiz análise aqui, vitória justa. Como eu disse na análise, o Sport cresceu muito mais por uma falta de vontade do Santos do que qualidade do Sport mesmo. Quando o Santos resolveu jogar, ganhou o jogo. Quando quis jogar, meteu 2. Aí parou de jogar, o Sport empatou. Aí o Santos voltou a jogar, fez mais 2. Placar justo num time que está em cima na tabela contra outro que está brigando para não cair. Então, mais uma vez, vitória de quem está na parte de cima da tabela. O único jogo que não teve, por enquanto, a vitória de quem está na parte de cima da tabela, está mais acima na tabela, foi o jogo Fortaleza e Goiás. O Fortaleza mais em cima da tabela, o Goiás é o último colocado. Não teve. O Atlético Mineiro está em cima na tabela, ganhou. Corinthians está mais em cima na tabela do que do Curitiba, ganhou. Palmeiras está mais à frente do Atlético Paranaense, ganhou. Santos, ganhou. O outro jogo, Bahia 1, São Paulo 3. Quem está mais em cima na tabela? São Paulo, ganhou. O Bahia decepcionou um pouco, esperava um pouquinho mais do Bahia. E o São Paulo vem numa crescente em conta de dificuldades, quando joga com os times um pouquinho mais fechado, mas ganhou, principalmente no segundo tempo. São Paulo foi dominante e placar justíssimo. Torcedor do Bahia xingando pelos cotovelos, reclamando pra caramba, até com uma certa razão, mas o placar foi justo. Tivemos ainda no sábado, Atlético Goianiense 0, Internacional 0. Internacional vive um momento bem complicado, perdendo força, perdendo fôlego. No jogo Bahia e São Paulo, o Bahia tem um jogo complicadíssimo fora de casa pela Sul-Americana. Não sei se isso também interferiu no desempenho dos atletas, com a cabeça também na Sul-Americana, que vai ser um jogo bem complicado. Eu não entendi algumas coisas nesse jogo Bahia e São Paulo, algumas mexidas ali, algumas situações eu não entendi. E falei no vídeo, outro jogo que vai ter um time envolvido na Libertadores é o Internacional. Internacional não jogou contra o Boca Juniors nesta semana, a semana que passou, por causa da morte do Maradona, então o Boca Juniors não jogou, mas o Internacional vai jogar a primeira partida em casa contra o Boca Juniors nessa semana. Pode ser também esse foco total, como eu tinha falado, o Internacional não estava focado para jogar contra o Atlético Goianiense, ele estava focado para jogar contra o Boca Juniors. Depois do jogo contra o Boca Juniors, ia se preparar para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Então isso interferiu um pouquinho, não estou justificando, mas pode ter interferido um pouquinho no desempenho do Internacional. Empatou fora de casa, o Internacional vem dando uma queda na tabela, não só de pontos, mas também de rendimento. Mas como eu falei, eu não vou ficar cobrando muito de desempenho de time. Eu estou mais preocupado com os pontos. Não sou resultadista, mas esse campeonato você tem que se preocupar com os pontos. Você vai ganhar, jogar bem, jogar mal, você vai ganhar com chutes. O que está importando é os 3 pontos. Por tudo que está acontecendo, como eu falei no início, muito time desfalcado, mas minha visão em relação ao Inter. Para mim, o Inter escolheu o treinador errado. Gosto do Abel, mas o treinador do Internacional tinha que ser outro. Minha visão. Então, um empate do Internacional fora de casa contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense fica brigando aí pela tabela, brigando aí para
permanecer. E o Inter que está na parte de cima, ainda está brigando pelo título, mas com o desempenho que tem, o Internacional daqui a pouco sai dessa briga de vez. Então, é um ponto fora de casa? É, mas é de um time que está lá em cima contra o outro que está embaixo. Então, o Internacional deixou de pontuar. Aí tivemos, nesta segunda-feira, 2 jogos. Do Vasco da Gama tomando um sapé caiá em casa do Ceará. Vasco da Gama 1, Ceará 4. Foi um dos jogos mais feios que eu vi um time fazer. Não o Ceará, o Vasco. Jogou absolutamente nada. O gol saiu, foi mais por falha do Ceará do que por outra coisa. Foi de pênalti, foi uma moleza. E alguns momentos que o Vasco teve por lucidez, também foi mais porque o Ceará deu uma subidinha no salto, porque estava ganhando de 2-0. Porque quando o Ceará voltou a jogar, fez dos gols. Então, o Vasco 1, Ceará 4, placar justo, uma grande vitória, de que o Ceará nunca tinha ganho do Vasco em Campeonato Brasileiro, ganhou, goleou, fez uma boa partida, e como eu falei no vídeo do jogo, eu não vou falar que o Ceará fez uma esplêndida partida porque o Vasco não ajudou. Se o Vasco ajuda, o Ceará tinha feito um esplêndido jogo, mas fez um grande jogo, foi uma grande vitória do Ceará. Mas esplêndido não foi, porque o adversário não ajudou. Para ter um jogo bom, para falar, porra, fez um jogaço, o adversário tem que ajudar. O adversário, nesse caso, não ajudou o Ceará a fazer um grande jogo. O jogo estava muito fácil e tirou um pouco do foco do Ceará em alguns momentos. Mas placar justo. Os times que estavam parecidos ali na pontuação, diferença de 2 pontos de um para o outro, que agora o Ceará abre desses 2 pontos, vira 5 e o Vasco continua na zona de rebaixamento. E o outro jogo foi empate, terminando a rodada, Fluminense 0, Bragantino 0, um jogo meio muxoxo, depois de uma vitória espetacular do Fluminense fora de casa em cima do Internacional, que eu estou falando que está caindo para a tabela, fez um jogo bem apático, jogadores com Covid também no Fluminense, fez um jogo bem abaixo, mas o Fluminense é esse altos e baixos. O Bragantino também é outro, tinha dado uma goleada no Bahia 4-0, fez um jogo também muito mais ou menos, o jogo foi muito mais ou menos, acabou ficando 0-0. Acho que ficou um placar justo. O Fluminense, se ganhasse, ia terminar em 4ª rodada, acho que vai terminar em 7ª ou 8ª. O Bragantino, com esse empate, tudo bem que foi fora de casa, mas não sai muito ali da parte de baixo da tabela. Fiquei impressionado com o Bragantino. O Bragantino tem jogadores com qualidade, com velocidade, não consegue fazer um contra-ataque. O Bragantino não consegue fazer um contra-ataque, é estranho, não conseguiu. Não foi uma boa partida, não. O resultado, na boa, acho que foi normal. O goleiro que substituiu o Muriel do Fluminense foi bem na partida, mas fiquei meio decepcionado, tanto com o Fluminense quanto com o Bragantino. Então tivemos na rodada, os mandantes tivemos 1, 2, 3 vitórias de mandante. 3 vitórias de mandante. De 9 jogos. Por que 9? Porque o jogo Grêmio e Flamengo foi adiado. Então nem Grêmio nem Flamengo jogaram nessa rodada, iam se enfrentar, acho que o jogo era no Sul, não teve esse jogo. O Grêmio até jogou nesta segunda-feira, mas pela 6ª rodada, contra o Goiás, e ganhou. Mas pela 23ª rodada o Grêmio não jogou. E o Flamengo só se preparando para o jogo de volta da Libertadores contra o Racing. Então, nos 9 jogos, apenas 3 vitórias de mandante. Visitantes, 1, 2, 3 vitórias de visitante. Foi legal. 3 vitórias de mandante, 3 vitórias de visitante e 3 empates. Ficou 33,33, né, quando se fala em porcentagem. E a nossa classificação, deixa eu dar uma olhadinha aqui, queria parar aqui esse vídeo, mas eu não estou conseguindo parar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá para a classificação.
Líder do campeonato, Atlético Mineiro, 42 jogos, 23 partidas. Vice-líder, São Paulo, 41 pontos com 21 jogos, 2 jogos a menos que o Atlético Mineiro. Flamengo, terceiro colocado, não jogou nessa rodada, com 39 pontos em 22 jogos. O Internacional em quarto lugar, com 37 pontos em 23 jogos. O Internacional vem perdendo um pouco de força, já está aí a 5 pontos do líder. E isso pode aumentar se o São Paulo ganhar os seus jogos. Aí começa a ficar mais difícil para o Internacional, como eu falei. Quinto lugar, Palmeiras, com 37 pontos em 22 jogos. O Santos, em sexto lugar, com 37 pontos em 23 jogos. Então, o G6, Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, Internacional, Palmeiras e Santos. Tendo aí 3 times de São Paulo, um de Minas, um do Rio e um do Rio Grande do Sul, sul do país. Do sul do país vem o Grêmio em sétimo lugar com 37 pontos. O Fluminense em oitavo lugar com 36 pontos. Se o Fluminense tivesse ganho 39, ia terminar em quarto lugar na frente do Internacional. Por isso que o empate do Fluminense não foi bom para o Fluminense. O Fortaleza em nono lugar com 29 pontos em 23 jogos. E o Ceará, com a goleada contra o Vasco, também chega aos 29 pontos com 23 jogos. Perde para o Fortaleza no saldo de gols. Então, a dupla lá do Nordeste, Fortaleza e Ceará, juntos na pontuação. E fechando a primeira página. Na segunda página, o Corinthians também com 29 pontos, com 23 jogos. Atlético Paranaense, 12ª colocação, 28 pontos em 23 jogos. O Bahia, na 13ª colocação e fora da zona de classificação para a Sul-Americana, 28 pontos em 23 jogos. Deixa eu baixar aqui. Voltei. O Atlético Goianiense em 14º com 28 pontos em 23 jogos. O Bragantino, com esse empate, foi a 27 pontos em 23 jogos e na 15ª colocação. E o Sport, que já esteve lá em cima, hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 25 pontos em 23 jogos. E na zona de rebaixamento, abrindo a zona de rebaixamento, o Vasco da Gama na 17ª posição com 24 pontos em 22 jogos. O Curitiba na 18ª posição com 20 pontos em 23 jogos. O Botafogo, vice-lanterna, na 19ª colocação com 20 pontos em 22 jogos. E o Goiás, o lanterninha, com 16 pontos em 22 jogos. A turma ali de baixo, Curitiba, Botafogo e Goiás, está começando a ver os times que estão acima se distanciar. Porque para ele sair, Curitiba e Botafogo, para sair da zona de rebaixamento, já são 5 pontos. 5 pontos. Está começando a ficar... Está começando não. Já começou, já está complicada a situação de Curitiba, Botafogo. Goiás já estava, mas Curitiba e Botafogo vão ter que fazer uma recuperação de... Nem um grande escritor de cinema, nem um grande roteirista ele vai conseguir fazer. Porque a situação de Curitiba e Botafogo, de Goiás já estava enrolado, mas de Curitiba e Botafogo nos últimos 5 jogos perdeu 4. O Curitiba nos últimos 5 jogos perdeu 3. Então, tá feia a coisa. E o Vasco está caminhando, Vasco e Sport estão caminhando pelo mesmo caminho, pela mesma reta. Os outros times, Bragantino, Atlético Goianiense, Bahia, Atlético Paranaense, dão uma oscilada, mas estão subindo. Agora, Sport, Vasco, Curitiba e Botafogo, tá feia a coisa. Essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui!